Olá, eu sou Flaviana e faço parte do projeto Espírita Religare. Eu estou aqui com a pergunta da Patrícia. A Patrícia é uma aluna nossa do curso de exposição e a Patrícia quer saber se um bom expositor é sempre um bom orador. Essa pergunta é para Rose. Ei, Flaviana! Primeiramente, nós vamos agradecer a participação da Patrícia formulando essa pergunta. E eu gostaria de fazer uma observação a respeito das expressões de expositores para oradores espíritas. Eu tenho uma visão um pouquinho diferente a respeito da expressão oratória, quando nós estamos falando de uma exposição espírita. Por uma questão assim muito, vamos dizer, importante, fundamental e que a gente precisa sempre lembrar com muito carinho e com muito amor. A oratória é a arte de falar em público. Então a atenção é voltada para a desenvoltura, para a persuasão, para se utilizar de determinadas técnicas relacionadas à comunicação corporal, a linguagem corporal, para atrair atenção, para magnetizar e para vender, entre aspas, um peixe. Para que o outro compre uma ideia, para convencer o outro através dessa capacidade de persuasão, dentro da habilidade da oratória, que é sempre muito válida, muito interessante em vários setores da existência humana. Quando nós estamos tratando sobre uma reunião pública, envolve outros aspectos que eu considero que a questão da desenvoltura não deve ser uma preocupação ou uma ocupação primeira das pessoas que se colocam na condição de ser expositores espíritas. Componente mediúnico é o primeiro deles. Às vezes a pessoa, vamos imaginar um cenário. Existe uma preocupação quanto à desenvoltura da pessoa que vai comunicar trechos importantíssimos, profundamente espirituais de O Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo. Textos que falam diretamente ao coração humano. Um texto que, muito diferente da linguagem de O Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo fala diretamente à sensibilidade humana, para intensificar essa sensibilidade. Vamos imaginar um contraste que é pessoa preocupada com a oratória, ou ocupada, melhor dizendo, e o texto, que é um texto cuja proposta fundamental é sensibilizar os corações, transformando as mentes, purificando os sentimentos para a revivescência do Evangelho de Jesus. E ali numa reunião pública se encontram entidades de alta envergadura para ajudar a expositora, o expositor, para emoldurar sua fala, para tocar no coração de um, de outro, de acordo com as suas necessidades. São múltiplas, porque nós estamos falando para um coletivo, para um grupo. Entidade de nobríssima condição, e a pessoa está preocupada com a desenvoltura no falar, com a persuasão. Fazer com que o outro aceite uma ideia, através dos recursos diversos da oratória. Mas nós estamos tratando da filosofia espírita. E a filosofia, você estuda, reflete, medita em torno dos termos, dos textos, dos artigos, do conteúdo, que é o ensino coletivo dos espíritos superiores, para aderir ou não, se fizer sentido para você. E se não fizer sentido, tá tudo certo.
Dentro das 10 leis morais do Livro dos Espíritos, uma das leis é a liberdade de consciência e liberdade de pensar. Por isso que não existe proselitismo no espiritismo em si. Então, uma vez que a pessoa está ali de coração aberto para compreender a mensagem, para aquele momento refletir sobre determinados pontos que a expositora, o expositor faz questão de trazer trechos para a gente refletir juntos. Ou seja, se na oratória existe um ser que é o protagonista, na exposição pública, a sabedoria circula. E até naquelas instituições com um número muito grande de participantes, que não há possibilidade de interação, ali tem uma troca. Ainda que não verbal, não oral, mas ali a expositora e o expositor é mais um. Tanto que André Luiz, no seu texto do livro Conduta Espírita, nos orienta que jamais devemos falar para os outros. O conteúdo é sempre para nós. Então não existe um protagonismo, não existe uma exposição da pessoa. Existe a exposição da doutrina, que nos unifica e que horizontaliza as relações. É nesse sentido que eu convido a uma reflexão da gente saber colocar o que é mais importante. É falar bonito ou falar com proveito? Falar para o intelecto ou falar para o coração? Ou deixar o coração falar? Para atingirmos os objetivos que são dos mais desafiadores para a vida, relativos ao perdão, relativos ao aprender a lidar com a diversidade, respeitar as individualidades, é amar, é ser caridoso aos moldes do Cristo, ser benevolente, indulgente. Ou seja, eu tenho um modo de pensar diferente. Respeito muito os nossos companheiros, nossos confrades, que às vezes, ao colocar como divulgação de um curso de expositoras, expositores, palestrantes, colocam oratória espírita. E aí Humberto de Campos, no início da obra Boa Nova, ele faz uma colocação muito bacana, apresentando para a gente dois espíritos em si diferentes, antes do Cristo, depois do Cristo, que ele fala assim, olha, entre ser os espíritos esclarecidos no mundo e ser evangelizado, eu prefiro ser hoje evangelizado. Entre aquele que fala bonito, que fala difícil, que a pessoa tem aquela... como diz Nietzsche, o filósofo, amor de minha vida, turvam as águas para parecerem profundas. Em determinado momento eu tenho que avaliar o meu próprio estudo para ver, deixa eu ver aqui se tem forma de mais e conteúdo de menos. Então, na minha humilde opinião, nós precisamos assumir a tribuna com espírito de reverência, nos colocando a serviço de Jesus, dizendo, Senhor, eis aqui a serva. É necessário que eu diminua para que tu cresças. Entendendo que aonde esbarrar a nossa limitação, os benfeitores espirituais irão nos auxiliar. Nos auxiliar nessa limitação, multiplicando os pães e peixes do nosso conhecimento, fazendo uma enxertia divina, colaborando conosco, e somos coadjuvantes também dos espíritos superiores. Então, que nesse momento eu acredito que a gente deve movimentar os nossos melhores sentimentos, e como diz Paulo, que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E em outro momento ele fala também da nossa fragilidade. Temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa.
Então, é diminuir para Cristo crescer, enfatizar a doutrina, entender que somos apenas expositoras e expositores do ensino coletivo dos espíritos superiores. Zelar com amor e com carinho. Muito obrigada, Patrícia, pela sua pergunta, que foi excelente. Que Jesus continue te iluminando, que você possa ser muito feliz na sua tarefa de exposição. Muito obrigada. Tchau, tchau.